Para falar sobre o que tem de verdade, né, nessa história envolvendo o Miller Bolanhos, meio atacante equatoriano de 33 anos de idade, que de fato interessa à diretoria do Goiás. O seu contrato no Emelec, no Equador, vai até dezembro de 2024. Nessa atual temporada, o meio atacante, né, pode fazer uma função como um segundo atacante, um meia vindo mais de trás, um falso 9, já jogou também como meia direita, marcou 10 gols, além de 2 assistências em apenas 14 partidas nessa atual temporada. O Emelec, que fez uma primeira parte, né, de campeonato equatoriano muito ruim, ficou apenas no meio de tabela, se classificou na segunda colocação também na Copa Sul-Americana e vê com bons olhos a reformulação do seu elenco. Mas, na minha avaliação, com o retorno do Miller Bolanhos para o Emelec, né, onde ele é um dos principais ídolos da história recente, mesmo com bons números, acho que não faria muito sentido a liberação do jogador. Enfim, mas, segundo informações da rádio Match Desportes, acho que é essa a pronúncia, de Guayaquil, garantiu que o jogador vem despertando interesse de equipes da América do Sul e que o Goiás é um dos interessados e que o jogador inclusive tem o interesse de se mudar para a Goiânia, né? Então o interesse do Goiás é que o atleta vê com bons olhos a sua volta para o futebol brasileiro. Vai lembrar que o Bolanhos ele jogou no Grêmio, né? Tanto na temporada de 2016 quanto também em 2017. Não é uma negociação simples, possivelmente deve receber aí mais do que 250 mil reais mensais, apesar que a gente sabe da fase ruim, né, da América Latina em geral, mas a economia do Equador é melhor do que em relação, por exemplo, à Argentina, a Bolívia, a Venezuela. É um jogador que possivelmente recebe mais do que esse teto estabelecido pelo Goiás. Um contrato longo também do Emelec até dezembro de 2024, então possivelmente teria que ter uma compensação financeira. Até porque no ano passado, em 2022, ele estava no futebol chinês e por lá ganhava aproximadamente 800, 900 até 1 milhão de reais mensais. Então ficou aí 3 anos, né, de 2020 até o final do ano passado, com esses contratos absurdos, né, no futebol chinês. Acabou que os clubes do futebol da China faliram, né, principalmente de 2021 para 2022, a gente sabe de toda essa história, e o Miller Bolanhos retornando para o Emelec. Não é uma negociação simples. E outras informações que eu pude apurar, muito obrigado ao meu parceiro também, o Periquito Brisado, o jogador de fato interessa sim a diretoria do Goiás, mas não tem proposta na mesa, então não tem nenhuma proposta formal de empréstimo, de compra em definitivo, apenas uma sondagem. Até o momento não passou disso. Outras informações também que eu consegui procurar aqui, segundo o portal futebolequador.com, ele garantiu que chegou uma oferta do Goiás e que o Emelec busca nessa reformulação do elenco, poderia aceitar. Outros falando que o Emelec já recusou. Enfim, como eu falei para vocês, é difícil cravar, mas que de fato existe o interesse do Goiás, ainda sem uma proposta oficial de compra até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mas sem sombra de dúvidas poderia ser uma boa contratação. No ano passado, né, no futebol chinês, ele realizou apenas 7 jogos durante toda a temporada de 2022, agora conseguiu recuperar a sua moral no futebol equatoriano, tanto na Liga quanto também na Sul-Americana, onde ele marcou 3 gols, né, em 4 jogos. O Emelec, se eu não estiver enganado, estava num grupo ali com o Danúbio, com o Huracan também da Argentina. Ele marcou 3 gols e foi titular em todos os seus jogos até aqui pelo Emelec em 2023. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. Como falei, existe sim um interesse e uma negociação que é sim difícil, mas o Goiás, se quiser sonhar com a permanência na primeira divisão, vai ter que contratar pelo menos 4 jogadores nesse mesmo nível do Miller Bolanhos, jogadores já conhecidos, caros e que façam gols, né? Jogadores decisivos, que tenham bons números nas últimas temporadas, e o Bolanhos sabe fazer isso muito bem, até mesmo aqui no Brasil, quando ele, digamos assim, teve uma passagem razoável pelo Grêmio. Ainda assim foram muitos gols, foram 7 em 2016 em 28 jogos, em 2017 mais 8 em 18 atuações. No futebol mexicano também sempre sendo um jogador bastante decisivo. São jogadores mais carimbados, experientes, não necessita ser apenas com nome, que venham de fase positiva também. Acho que é um aspecto fundamental, até porque já estamos na metade da temporada, né, e a reta final é ainda muito mais difícil.